Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 269, muito bom pessoal, e hoje vamos ler Esdras, capítulos 5 e 6, 3 capítulos de Zacarias hoje, os capítulos 4, 5 e 6, e Provérbios 20, versículos de 8 a 11. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-nos no qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você quiser ser avisado sempre que sair um episódio novo, você pode ativar o sininho e se inscrever no canal. Falei ao contrário hoje. E falando de hoje, é o dia 269. Vamos ler Esdras, capítulos 5 e 6, Zacarias 4, 5 e 6 e Provérbios 20, versículos de 8 a 11. Pessoal, só um aviso antes da gente começar, para a leitura combinar melhor com a reflexão do Padre Mike, nós vamos ler o capítulo 6 de Zacarias na tradução da Bíblia Ave Maria. Então, beleza, vamos lá. O livro de Esdras, capítulo 5. A construção é retomada. Então o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a profetizar aos judeus de Judá e Jerusalém como legados em nome do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, puseram-se a reconstruir o templo de Jerusalém, acompanhados e animados pelos profetas de Deus. Mas Tatanai, sátrapa de Transeufratênia, Setar-Buzanai e seus colegas se aproximaram e lhes disseram: Quem vos ordenou construir esse templo e amar esse madeiramento? Como se chamam os homens que mandaram construir esse edifício? Mas Deus velava pelas autoridades de Judá. Eles permitiram continuar as obras, enquanto não chegasse um decreto de Dário, eles entregassem o escrito. Cópia da carta que Tatanai, sátrapa da Transeufratênia, Setar-Buzanai, seus colegas e as autoridades da Transeufratênia enviaram ao rei Dário. O escrito estava redigido nos seguintes termos: Ao rei Dário, paz completa. Saiba, o rei, que fomos à província de Judá, e acontece que os judeus, com seu senado, estão construindo em Jerusalém um grande templo com pedras lavradas, e recobrem suas paredes de madeira. Trabalham com consciência e o trabalho progride. Então perguntamos ao senado: Quem vos ordenou reconstruir essa casa e armar esse madeiramento? Também lhes pedimos seus nomes e tomamos por escrito os de seus chefes, para poder informar-te. Deram-nos a seguinte resposta: Nós somos servidores do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo um templo edificado outrora, que um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas nossos pais irritaram o Deus do céu, e este os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de seu reinado, Ciro, da Babilônia, ordenou reconstruí-lo. Além disso, os objetos de ouro e prata que Nabucodonosor levou do templo de Jerusalém para o da Babilônia, o rei Ciro mandou tirá-los desse último e os entregou a um homem chamado Sassabassar, a quem nomeou sátrapa, dizendo-lhe: Toma estes objetos, leva-os ao templo de Jerusalém e que reconstruam a casa de Deus em seu mesmo lugar. Sassabassar veio, lançou os alicerces do templo de Jerusalém e desde então o estamos construindo. Mas ainda não terminamos. Por conseguinte, se ao rei parece bem, que investiguem nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro ordenou reconstruir este templo de Jerusalém, e que nos comuniquem o que o rei decidir. Capítulo 6. O rei Dário mandou investigar na tesouraria da Babilônia, que servia também de arquivo, e constatou-se que em Ecbátana, a fortaleza da província da Média, havia um rolo redigido nos seguintes termos: Memorando. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro decretou a respeito do templo de Jerusalém: Construa-se um templo para oferecer sacrifícios e lancem seus alicerces. Sua altura será de 30 metros e sua largura de outros 30. Terá 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de madeira nova. Os gastos correrão por conta da coroa.
Além disso, os objetos de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transladou do templo de Jerusalém para o da Babilônia, serão devolvidos ao templo de Jerusalém, para que ocupem seu lugar na casa de Deus. Por conseguinte, Tatanai, sátrapa da Transeufratênia, Setar-Buzanai e vossos colegas, as autoridades da Transeufratênia, mantende-vos à margem e permiti ao sátrapa e ao senado de Judá que trabalhem reconstruindo o templo de Deus em seu antigo lugar. Quanto ao senado de Judá e à construção do templo, eu vos ordeno que se paguem a esses homens todos os gastos pontualmente e sem interrupção, utilizando os fundos reais dos impostos da Transeufratênia. Os bezerros, carneiros e cordeiros de que necessitarem para os holocaustos do Deus do céu, assim como o trigo, o sal, o vinho e o azeite, serão entregues a eles sem falta a cada dia, segundo as indicações dos sacerdotes de Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios ao Deus do céu, pedindo pela saúde do rei e de seus filhos. Ordeno também, a quem não cumprir este édito, arrancarão uma viga de sua casa e o empalarão nela, e transformarão sua casa num montão de escombros. E todo rei ou povo que, transgredindo esta ordem, tentar destruir o templo de Jerusalém, o Deus que lhe deu seu nome o aniquile. A ordem é minha e quero que se cumpra plenamente. Dário. Tatanai, sátrapa da Transeufratênia, Setar-Buzanai e seus colegas fizeram exatamente o que o rei Dário havia mandado. Desse modo, o Senado de Judá adiantou muito a construção, cumprindo as instruções dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, até que finalmente a terminaram, conforme o que for ordenado pelo Deus de Israel e por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi terminado no dia 3 do mês de março, no 6º ano do reinado de Dário. Os israelitas, sacerdotes, levitas e o resto dos deportados celebraram com júbilo a dedicação do templo, oferecendo por esse motivo 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes, um por tribo, como sacrifício expiatório para todo Israel. O culto do templo de Jerusalém foi confiado aos sacerdotes por grupos e aos levitas por classes, como manda a lei de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do mês de abril. Visto que os levitas, junto com os sacerdotes, se haviam purificado, estavam puros e imolaram a vítima pascal para todos os deportados, para os sacerdotes, seus irmãos e para eles mesmos. Comeram-na os israelitas que tinham voltado do desterro, e todos os que, renunciando à impureza dos colonos estrangeiros, se uniram a eles para servir o Senhor Deus de Israel. Celebraram com alegria a festa dos ázimos durante 7 dias. Festejavam ao Senhor, porque, mudando a atitude do rei da Assíria, os animou a trabalhar no templo do Deus de Israel. O livro do profeta Zacarias, capítulo 4. O candelabro e as 2 oliveiras. Voltou o anjo que falava comigo e me acordou como uma pessoa acorda alguém do sono, e me disse: "O que vês?" Respondi: "Vejo um candelabro de ouro maciço com um reservatório na ponta, 7 lâmpadas e 7 tubos que enlaçam com a ponta, e 2 oliveiras junto dele, à direita e à esquerda." Perguntei ao anjo que falava comigo: "O que significa, Senhor?" O anjo que falava comigo respondeu: "Como? Não sabes o que significam?" Respondi: "Não, Senhor." Então ele me explicou: "Essas 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra." Então eu perguntei: "E o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro?" Insisti: "O que significam os 2 ramos de oliveira junto aos 2 tubos de ouro que conduzem o azeite?" Ele me disse: "Como? Não o sabes?" Respondi: "Não, Senhor." Ele me disse: "São os 2 ungidos que servem ao dono de todo o mundo. Nisto diz o Senhor a Zorobabel: não contam força nem riqueza, o que conta é meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, montanha solitária? Diante de Zorobabel serás aplainada. Ele tirará a pedra de arremate entre exclamações: que bela, que bela. O Senhor me dirigiu a palavra. Zorobabel, com suas mãos, pôs os alicerces desta casa, e com suas mãos a terminará.
E assim saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Aquele que desprezava os começos humildes exultará vendo a pedra aprumada nas mãos de Zorobabel. Capítulo 5. O rolo voando. Levantei de novo a vista e vi um rolo voando. O anjo me perguntou: "O que vês?" Respondi: "Vejo um rolo voando de 10 metros por 5." Ele me explicou: "É a maldição que se dirige à superfície de todo o país. De um lado do rolo, os ladrões ficam impunes. Do outro, os que juram falso ficam impunes. Eu tirei-a, oráculo do Senhor dos Exércitos, para que entre na casa do ladrão e na casa de quem jura falso por meu nome. Ela se instalará na casa até consumir madeiras e pedras." O recipiente e a mulher. O anjo que falava comigo se adiantou e me disse: "Ergue os olhos e vê o que aparece." Perguntei: "O quê?" Ele me respondeu: "Um recipiente de 22 litros. Grande assim é a culpa em todo o país." Então se levantou uma tampa de chumbo e apareceu uma mulher sentada dentro do recipiente. Ele me explicou: "É a maldade." Empurrou-a para dentro do recipiente e pôs a tampa de chumbo. Levantei a vista e vi 2 mulheres com asas de cegonha voando no vento e transportando o recipiente entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo que falava comigo para onde levam o recipiente. Ele me respondeu: "Para lhe construir um nicho no território de Senaar, e quando estiver terminado, o colocarão sobre um pedestal." Capítulo 6, lido da Bíblia Ave Maria. Os 4 carros. Levantando de novo os olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. Estas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo, cavalos negros, no terceiro, cavalos brancos e no quarto, cavalos baios. Tomando então a palavra, perguntei ao anjo que falava comigo: "Que carros são esses, meu senhor?" Ele respondeu-me: "Eles vão para os 4 ventos do céu e deixam o lugar onde se apresentaram diante do Senhor de toda a terra. Os cavalos negros dirigem-se para o norte, os brancos para o ocidente, os baios para o sul." Partiram fogosos e procuraram lançar-se para percorrer a terra. O Senhor disse-lhes: "Ide, percorrei a terra." E eles puseram-se a percorrer a terra. Ele chamou-me e disse: "Olha, os que se dirigem para o norte vão saciar a minha cólera contra a terra do norte." A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: "Vai e recebe a oferta da comunidade, os dons de Eudai, Tobias e Jedaia. Vai hoje mesmo à casa de Josias, filho de Sofonias, pois se dirigiram para lá de volta da Babilônia. Tomarás prata e ouro e farás uma coroa, que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. E lhe dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis o homem cujo nome é Germe. Alguma coisa vai germinar de sua linhagem. Ele é que reconstruirá o templo do Senhor. Usará insígnias reais e sentar-se-á como rei sobre o seu trono. Terá um sacerdote à sua direita e reinará a perfeita paz entre eles. A coroa será conservada no templo do Senhor em memória de Eudai, Tobias e Jedaia, como também de Josias, filho de Sofonias. Virão, então, aqueles que se acham distantes para trabalhar na construção do templo do Senhor. E sabereis que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Tudo isso há de realizar-se, se fordes dóceis à voz do Senhor, vosso Deus. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Um rei sentado no tribunal, com seu olhar dissipa toda a maldade. Quem poderá dizer, tenho a consciência pura, purifiquei-me de pecados? Pesos desiguais, medidas desiguais. As 2 coisas o Senhor detesta. Já com suas ações, o jovem deixa ver se sua conduta será pura e reta. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado por esse dia. Agradecemos por mais uma vez falar conosco através do profeta Zacarias, assim como por revelar o teu plano, a tua vontade, através do livro de Esdras. Nós te agradecemos e
te oferecemos nossa gratidão. Te agradecemos e oferecemos nossa gratidão, sendo redundante mesmo, porque o Senhor é um Deus bondoso. E hoje, assim como todos os dias, queremos começar o dia te louvando. Queremos começar nossas orações sempre que vamos a Ti, Senhor, deixando Judá sobre primeiro, deixando louvor sobre primeiro. Independente da hora do dia que estivermos fazendo essa oração, que estivermos ouvindo essas palavras e permitindo que elas falem conosco, seja de manhã, de tarde, de noite, não importa, porque todo momento de nossas vidas pertence a Ti. Nos ajude, Senhor, a dedicar todo momento de nossas vidas, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, todo o nosso coração a Ti. Fazemos essa oração por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse capítulo 20 de Provérbios é incrível, né? Assim, todos os provérbios são incríveis, né? Mas o versículo 11 é incrível. Já com suas ações, o jovem deixa ver se sua conduta será pura e reta. Isso é verdade ou não é, né? Tipo, a pessoa pode falar que acredita nisso e naquilo, mas se você quer saber mesmo no que ela acredita, é só olhar suas ações. Alguém pode parecer ser uma pessoa virtuosa, né? Parece ser alguém muito bom, mas para conhecer alguém de verdade, você tem que ver como essa pessoa age. Para conhecer o coração dela, temos que observar suas ações. E assim, claro, não dá para conhecermos totalmente o coração de alguém, né? E quem tem esse conhecimento é somente Deus. Porém, o nosso coração se revela mais claramente na forma como agimos. E também em nossas palavras, né? Inclusive Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. E também nós agimos do que está cheio o nosso coração, né? Então você vê que nossas ações são muitas vezes um reflexo, uma revelação do que realmente está em nossos corações. Então, era isso que eu queria destacar aqui no livro de Provérbios. Mas em Esdras, vimos hoje os capítulos 5 e 6, né? E tem bastante coisa que eu queria falar. Uma é que lá no capítulo 4, a reconstrução do templo tinha sido interrompida, né? Mas aqui no capítulo 5 ela já é retomada. E por que ela foi retomada? Então, aqui temos essa grande conexão, essa junção do livro de Esdras com os livros dos profetas Ageu e Zacarias. Porque o capítulo 5 começa com: Então o profeta Ageu e o profeta Zacarias começaram a profetizar para os judeus de Judá e Jerusalém. Basicamente dizendo, pessoal, retomem a reconstrução, né? E eles ajudaram a reconstrução também. E nisso, óbvio, os oficiais, as pessoas que estavam no comando, as pessoas que têm algo a perder, basicamente dizem: quem deu permissão para reconstruir esse templo? E cara, isso aqui é sensacional, né? Porque esse pessoal, e também Xerxes e Artaxerxes, eles esqueceram que teve um rei chamado Ciro, que escreveu uma carta quando enviou o povo de Israel, o povo judeu, de volta à Terra Santa. Ele os enviou com instruções muito, muito claras. E cara, isso aqui é para você que, se o seu trabalho é organizar documentos, conferir se tá tudo assinado e carimbado, conferir se tá tudo certinho, e não só conferir, né, mas depois arquivar essas coisas nos lugares certos, separar as pastas de arquivos, esses trabalhos que muitas vezes pode parecer algo muito chato e que às vezes você pode pensar, meu trabalho é só burocracia, não tem muita importância. Na verdade, esse trabalho é crucial, porque olha isso aqui. O que estava em jogo aqui era a reconstrução do templo do Senhor, da casa de Deus. E ela só foi retomada porque o povo de Israel disse ao rei Dário, olha, o rei Ciro tinha escrito sobre isso, dizendo qual era a intenção dele ao nos enviar de volta a Israel, de volta a Judá, né? Então, de novo, se você acha um saco trabalhar com esse tipo de coisa, se você é o cara que tem que verificar cada linha de cada documento, separar e arquivar ele certinho, graças a Deus que temos pessoas como você. Porque olha isso aqui, desde essa época já existia a burocracia em reinos como a Babilônia, a Pérsia, já tinha gente fazendo o trabalho que você faz, para você ver como é importante. E fez toda a diferença na vida do povo judeu, né? O documento não só estava guardado no lugar certo, mas ele também estava legível. E por conta disso, o rei Dário não pegou e só falou, opa, pode continuar a reconstrução. Não, como estava legível, ele viu que tinha mais coisa ali até. Então ele diz, podem continuar a reconstrução e nós ainda vamos financiar tudo. E que bênção incrível. Daí, após ser concluído, em alguns anos, né, eles celebram a Páscoa. E eles, diz lá no versículo 22 do capítulo 6, celebraram com alegria a festa dos ázimos durante 7 dias. Festejavam ao Senhor, porque mudando a atitude do rei da Assíria, os animou a trabalhar no templo do Deus de Israel. E que incrível que isso é, né? Agora, amanhã
Esdras vai aparecer, realmente, vai fazer ainda mais coisas. Ele ainda não apareceu muito na história, mas no capítulo 7 em diante ele vai aparecer e vai ajudar o povo de Israel de uma maneira bem importante. Mas hoje também lemos Zacarias, né, o profeta. E Zacarias continua tendo suas visões. Estamos bem na metade dessas 8 visões que ele vai ter. Temos a 5ª visão com o candelabro e as 2 oliveiras. E nela, o ramo é um código, né? O ramo, ele representa ou simboliza esse homem chamado Zorobabel. E lá no versículo 10 do capítulo 4 diz: aquele que desprezava os começos humildes exultará vendo a pedra aprumada nas mãos de Zorobabel. E tem algo nisso aqui que, é muito fácil acabar se desanimando quando nossas vidas estão meio paradas. Quando parece que, quando você pensa, ai, lá vou eu de novo, fazer as mesmas coisas todo dia. Acordar, fazer minhas tarefas, trabalhar, ir dormir e amanhã começar tudo de novo. E nisso, muitas vezes, sentimos que estamos parados. Não estamos fazendo nada, não estamos progredindo. E esses são os começos humildes, os dias simples, né? Porém, não devemos desprezar esses dias, porque vai chegar uma hora em que você se alegrará ao ver a pedra aprumada nas mãos de Zorobabel. Você vê que todos esses dias, que nem eles, né? Voltando a Jerusalém, começando a construir sua casa, começando a reconstruir a casa do Senhor, fazendo de pouquinho em pouquinho todo dia, que parece que nada está acontecendo. 20 anos depois, porque isso aqui é basicamente 20 anos depois deles terem voltado, e ainda não tinha o templo. De repente, o Senhor vem e levanta o ramo. Ele levanta Zorobabel. E agora você tem um templo. E isso é um convite para todos nós, para não desprezar os dias simples. Os dias em que simplesmente seguimos nossa rotina, porque a verdade é que a maior parte das nossas vidas é composta por dias assim. Dias em que plantamos as sementes para então no futuro essas sementes germinarem. E isso não é algo ruim. Aliás, falando em germinar, tem uma parte aqui no capítulo 6 que fala de uma coroa, né? O Senhor diz lá: pegue ouro e prata dos exilados Eudai, Tobias e Idaías e façam uma coroa. E você pensa que, eles vão pegar essa coroa e colocar na cabeça de Zorobabel, porque ele é quem está liderando o povo. Mas em vez disso, o Senhor diz: farás uma coroa que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. E por que ele diz isso, né? Então, porque se trata de uma profecia de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, né? Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o grande sumo sacerdote que também foi coroado como rei. Então, ao coroar Josué, filho de Josedeque, aliás, o nome Josué, né? Yeshua é o nome de Jesus. Então você tem todas essas conexões, essa profecia, essa prefiguração de Jesus Cristo, o grande rei que é coroado, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele também é o grande sumo sacerdote. E sim, faz sentido para nós, pensando com uma cabeça humana, pensarmos em coroar Zorobabel, porque ele é quem fez todas essas coisas. Mas não. Do ponto de vista espiritual, vemos que Deus está revelando algo ao coroar Yeshua, Josué, filho de Josedeque, o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que também é rei, assim como Jesus é o sumo sacerdote que também é rei. Então essa parte é bem interessante, né? É uma situação meio estranha, mas se você olhar com um olhar do Novo Testamento, dá pra entender. Ai, cara, que bênção poder fazer parte dessa jornada com você. Eu sou muito grato por essa comunidade. Eu sei que, às vezes, saber que outras pessoas estão ouvindo, estão nessa jornada com você, ajuda a continuar, né? Ajuda a apertar o play do próximo episódio, ajuda você a deixar a palavra de Deus falar com você. E, cara, de verdade, saber que tem tanta gente aqui acompanhando e rezando junto, me ajuda demais. Então, saiba que você faz parte disso aqui, porque se vocês não estivessem aqui, não estivessem rezando por esse projeto, por mim e uns pelos outros, eu acho que eu teria parado lá no dia 30, sei lá. Eu não teria conseguido chegar até aqui, no dia 269. Então, de verdade, muito obrigado ao Senhor e muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar louvando a Deus e rezando uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.